A maioria das empresas que não conseguem inovar cai pela mão do C-Level. Sustentar inovação significa você plantar a cultura dentro da organização. Então é difícil manter inovação. E eu digo que a Copenhagen, ela é uma senhora startup de 96 anos. E para isso a gente estabelece metas claras, sem nenhuma subjetividade. E o nosso papel como líderes é elucidar essa estratégia para toda a companhia. Hoje a gente faz aproximadamente 400 criações por ano de produto. Hoje 15% do faturamento anual da nossa companhia tem que vir de inovação. E a nossa cultura é uma cultura muito propositiva de presença e proximidade. São dois valores que, de fato, nutrem muito a forma como a gente acredita que a liderança deve se colocar à frente das organizações. E não tem como garantir presença e proximidade se você, de fato, não operar o negócio na ponta. Sempre priorizei muito a agenda de contato com o campo. Nós temos os franqueados, que são stakeholders extremamente importantes na nossa organização. Temos também as nossas 75 lojas próprias, que são grandes laboratórios. E o ano passado, eu atingi a marca de 223 lojas visitadas em um ano. Confesso que tá difícil esse ano aqui bater esse recorde. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcast. Sou o Bruno Nardon, sócio e fundador do G4 Educação e sempre trago aqui líderes, empreendedores e gestores que estão fazendo a diferença do Brasil. E aquilo que eu vejo de padrão entre todos eles é a capacidade que eles têm de criar equipes de alta performance. Equipes que são comprometidas com a cultura que eles criaram para a empresa, principalmente focadas na geração de resultado. Para isso, saiba que você pode contar comigo e com os meus sócios, Thales Gomes e Alfredo Soares, na construção desse novo capítulo aí na sua história, na história do seu negócio. No nosso programa presencial Gestão e Estratégia, a gente apresenta de uma forma ágil, aplicável e focada na geração de resultado as práticas e as ferramentas das empresas que mais crescem no mundo, adaptadas aos negócios tradicionais aqui do Brasil. Então, se você quer fazer parte desse time de empresários que está impactando positivamente os seus próprios negócios, impactando o país, gostaria que você aplicasse para o nosso programa Gestão e Estratégia. Se você está assistindo aí na telinha, tem um QR Code aqui, se não, tem um link aqui no descritivo desse episódio. Vou adorar te encontrar aqui na sede do G4 e contribuir para a mudança da história do seu negócio. E agora, bora comigo nesse episódio do Papo de Gestão. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz empreendedores, gestores e líderes de empresas para contar para vocês um pouquinho da história deles, aquilo que eles fizeram de certo, de errado, para que você possa aprender, se inspirar e também cortar alguns caminhos aí e evitar os mesmos erros. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela já veio aqui no Extremos comigo, com o Alfredo, um dos primeiros episódios quando a gente estava começando essa história de fazer podcast. E vocês já estão vendo por aqui, já dá para saber quem é, né? Ó, eu lembro que eu adorei aquele lá, porque a gente comeu muita língua de gato. E esse daqui vai ser bom também, hein? Vai ser muito bom. Olha só, galera, ela começou a trabalhar com apenas 16 anos, ingressou como estagiária na empresa, passou por várias áreas diferentes até chegar ao cargo de CEO. No ano passado, ela realizou o maior negócio do mercado de chocolates aqui do Brasil, quiçá da América Latina, eu acho que foi. Então, com muito prazer, recebo a Renata Vick, aqui CEO do Grupo CRM, que é dona das marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Muito bem-vinda. Obrigada, prazer ter Bruno. você aqui no nosso Papo de Gestão. Que delícia, que delícia. Um bom filho a casa torna, né? Então, eu estive aqui, como a gente estava relembrando aí nos bastidores, bem no comecinho e acompanhei toda a trajetória de vocês. Então, fico muito feliz de poder estar de volta. Obrigada pelo convite, tenho certeza que a gente vai ter um papo delicioso aqui, né? Você já deu um spoiler, minimamente gostoso esse papo, com certeza será. Boa. E galera, olha, o episódio de hoje... Vou trazer aqui uma verdadeira visão empreendedora de gestão e de liderança. Então, você que está aí em casa, vendo pelo YouTube, já pega papel e caneta, que vocês sabem que aqui o Papo de Gestão é muito aprendizado. Para você que está aí na academia agora, já abre o bloquinho de notas para tomar as principais notas
desse podcast, que o papo tá bom, tá? Renata vai falar aqui muito sobre o modelo de liderança, sobre o papel de ir a campo e visitar a loja e como isso é importante para o varejo e para quem tem franquia também. Vai falar sobre essa grande marca, né, que segue como uma tradição gigantesca, mesmo sendo super inovadora. E vai falar um pouquinho também da criação da Brasil Cacau e, logicamente, né, esse deal aí com a Nestlé, que foi algo que marcou muito o nosso mercado brasileiro. Bom, bora lá, vamos começar aqui, Renata. E você fala que você é essa CEO sola de sapato, que gosta de visitar, gosta de ir pra rua, gosta de visitar loja, seja as suas lojas ou até mesmo dos concorrentes para ver o que está acontecendo. Conta um pouquinho pra gente o que significa essa CEO sola de sapato. Olha, Bruno, eu costumo dizer que esse, de todos os apelidos que eu ganhei carinhosamente no mercado, confesso que esse é o que eu mais me identifico e mais gosto, porque eu tenho 27 anos de varejo, comecei como vendedora, tenho um orgulho imenso, né? Então, de ter, eu brinco, quando o bichinho do varejo morde a gente, nunca mais a gente deixa de se apaixonar por ele. São 27 anos de muito aprendizado e a minha maior fonte de inspiração, sem dúvida nenhuma, é a linha de frente. A gente até foi fazer aqui nos bastidores, pessoal, um tour pelo escritório aqui do G4, e quando a gente passou na área de vendas, meu coração até acelera, porque é o pulmão de toda a companhia, e a nossa cultura é uma cultura muito propositiva de presença e proximidade. São dois valores que, de fato, nutrem muito a forma como a gente acredita que a liderança deve se colocar à frente das organizações. E não tem como garantir, né, presença e proximidade se você, de fato, não operar o negócio na ponta. Então, eu, desde muito jovem, desde meus 16 anos, sempre priorizei muito a agenda de contato com o campo. Nós temos os franqueados, que são stakeholders extremamente importantes na nossa organização. Temos também as nossas 75 lojas próprias, que são grandes laboratórios. E o ano passado, eu atingi a marca de 223 lojas visitadas em um ano. Confesso que tá difícil esse ano aqui bater esse recorde, mas cada visita que eu faço, a gente tem vários rituais da nossa cultura que fazem com que, não eu sou apenas como CEO, mas que essa prática seja uma prática de toda a companhia. Então, a caravana, durante os sazonais, a gente roda o Brasil inteiro com a caravana. Depois a gente tem o momento do café e prosa, o momento do bate-papo com a CEO, o momento de onboarding dos nossos colaboradores que operam nas lojas. Então, é um momento de conexão. Inclusive agora, até me fizeram essa pergunta recentemente, eu achei muito curiosa essa pergunta, né? O quanto a chegada do digital me afastou, né, do campo, o quanto ela supre, se ela supre, em que medida ela supre. E eu brinco com, parece um jargão aqui, pouco falado, mas eu gosto muito que eu falo que tem as doses homeopáticas e tem os antibióticos, né? Então, nada substitui aquela dose importante, que são as convenções de venda, né, os momentos que a gente reúne todo mundo, os encontros regionais, os showrooms, as idas a campo nas caravanas, nas datas sazonais, mas que bom que a gente tem agora o digital, né, então a gente consegue doses homeopáticas ao longo dos meses, enfim, etc., ao mesmo tempo que a gente não abre mão de estar em campo com a nossa galera. O que é mais importante, né, quando você fez essas 223 visitas, o que é mais importante que você olha quando você está indo para uma loja? Eu particularmente, por ter nascido dentro de uma loja, né, ter começado a minha carreira e sempre ter valorizado isso, o comportamento do consumidor, para mim, é o mais valioso, né? Claro que eu extraio muito também das trocas com o nosso time de campo para entender oportunidades de operação, oportunidades de otimização, de eficiência, como que a jornada como um todo está funcionando, elementos de visual merchandising. Eu tenho um olhar e um senso estético muito crítico nesse sentido, mas o que mais me nutre é realmente o comportamento do consumidor, né? Então eu converso muito com o consumidor, eu tenho essa prática não apenas quando eu tô em loja, mas até mesmo através do nosso programa hoje de CRM, que tem mais de 5 milhões de clientes super heavy users de Copenhagen, Brasil Cacau. Não é estranho se vocês estiverem aqui algum dia como cliente recebendo a minha ligação, porque eu adoro ligar para consumidor. Muitos produtos da Copenhagen foram criados através de sugestões de clientes.
Eu digo que essa antena parabólica, né, por ter um viés muito forte dentro da minha trajetória de entendimento de marca, produto, canal, o canal, para mim, ele é fundamental para que a gente desenvolva marca e produto, né? Se a gente não entende o que acontece lá no canal, o dia a dia da operação, você não consegue nem mesmo ter legitimidade para discutir com o seu franqueado que opera o business todos os dias, né? Então é muito, muito importante, principalmente, e olhar para a concorrência, né? Quando eu faço campo, essas 200 lojas, não são só as minhas lojas, né? Eu acho que é uma oportunidade de você, a gente hoje tem competidores que não é do nosso mercado direto. Os nossos maiores concorrentes estão em beauty, estão em fashion, estão em tech, então, por que não olhar a jornada presenteável? Porque a nossa marca é uma marca de presentes em forma de chocolate, o consumidor vê a Copenhague dessa forma, a icônica sacolinha vermelha é o presente, então eu olho muito o comportamento, desde VM, como monta um kit, como faz uma embalagem de presente, qual que é o desembolso que um consumidor quer quando ele está numa loja de presentes, então eu aprendo muito indo visitar as nossas lojas. Isso que você falou é algo muito legal, né, porque assim, eu vejo que o chocolate, ele tem a parte da indulgência, né, eu vou comprar para mim mesmo, para saborear, para gostar desse momento, né, consumindo chocolate, tendo esse prazer, mas ele também tem essa jornada de presenteável. E quando algumas marcas conseguem. Algumas marcas conseguem. Vocês conseguem. É um trabalho Vocês árduo. conseguem Esse isso. território é um território feroz, assim, né? Tem alguma outra jornada além dessas duas? Ou essas são as duas principais? Você tem um momento de autoconsumo, que é isso. Nós também fomos muito precursores nesse momento do autoconsumo. E hoje somos a maior cafeteria do Brasil. Principalmente pelo café, porque o café foi uma inovação muito disruptiva que eu trouxe para a nossa jornada, porque ela traz um LTV muito maior, né? Então, o Bruno, ele não vai todo dia, né? Olha, ele vai todo dia, aí, gente. Aqui, galera, olha só, olha o flagra. Dá o close, ele vai todo dia comer uma língua de gato. Mas por isso que eu faço esporte todo dia. Por isso eu tava lá hoje, 1h30 de bike, 1 hora de musculação, ó. Não é pra ficar forte, não, pra comer isso daqui. Mas o café, ele tem, eu traria, né, sempre produtos, tem mais alguma jornada. Então, a jornada presenteável, que é muito forte, principalmente nos sazonais também, né? Então, Páscoa, Natal, Dia das Mães, estamos agora, Dia dos Namorados, enfim. O Always On do presente, né? Todos os aniversários e momentos memoráveis. A Copenhagen tá presente nessas datas. É muito legal, porque todo mundo tem uma história de Copenhagen para contar, né? Então, eu sempre saio nutrida também nessas minhas idas a campo, ou enfim, todos os meus compromissos. Todo mundo tem uma história nas minhas palestras. Renata, deixa eu te contar, fui pedida em casamento com Copenhagen, minha mãe, meu pai, todo mundo. E a gente sabe que esse território de uma love brand que ocupa um espaço especial no coração das pessoas é muito sensível, né? Nosso privilégio é do tamanho da nossa responsabilidade, isso a gente tem certeza. E o café trouxe um pouco mais dessa fluidez, né? Do LTV, de você estar todos os dias, de você ser mais frequente. E agora, recentemente, também foi uma super inovação, a plataforma Clean Label, que é a plataforma de saudabilidade da Copenhagen, com chocolates zero açúcar, zero glúten, zero lactose, que também traz uma possibilidade de pessoas com dietas restritivas consumirem, ou até quem tem um lifestyle mais saudável, colocar mais vezes o chocolate na sua rotina. Perfeito. Isso que você trouxe, eu acho que é um negócio legal, né? Que quando você fala que você visita também não só as lojas de quem faz chocolate, que, é né, que parece que é o óbvio, mas de todo mundo que tá ali no mundo presenteável, sei lá, uma Boticário, uma Natura, que as pessoas vão escolher, pô, vou dar um presente da Copenhague, vou dar um presente desse lugar, né? No fim do dia é um pedaço da carteira da pessoa que ela tá dividindo para aquilo. Mas voltando nesse ponto que você trouxe de conversar com o cliente, que muito dos produtos que vocês inventaram, das novidades, vieram dos clientes, tem algum produto que você fala assim, olha, esse produto aqui, eu ouvi dizer que tem ali um produto que foi o mais vendido na Páscoa, 4 clássicos, não é? Tem uma história bacana que veio, essa ideia veio de um cliente, é isso mesmo? De um cliente. Conta mais um pouquinho pra gente. Veio, na verdade, de uma percepção, olha aqui, a gente vai entrar num ponto importante também, de um aspecto que eu acho bastante interessante sobre como liderar, que é a questão da escuta ativa, né? Oportunidades batem na nossa porta todos os dias, e eu ouço muito, através das minhas, inclusive, também redes sociais, as pessoas, né, me dizendo assim, nossa, Renata, mas parece que as oportunidades não chegam até mim. E eu sempre falo, como é que tá a sua escuta em relação às oportunidades? Porque enquanto eu subi aqui, eu tive uma oportunidade, enquanto você me conectou ali, eu ver a tua área de vendas, aquilo já, para mim, a minha parabólica, eu sempre pergunto, se você não teve oportunidade ou a sua parabólica tá desligada? Perfeito. Porque quando você tá atento e você amplia o espectro de atuação, você tá com uma escuta ativa,
tudo é tecido, né? Para você criar, para você inovar, para você pensar em pontos de vista diferentes. E essa história do 4 clássicos, o cliente não me deu a receita do bolo pronta, mas eu estava muito ali realmente atenta aos inputs do cliente, e eu fiquei observando o comportamento de compra dele. Então ele foi lá, ele pegou a inhabenta, ele perguntou para a vendedora se tinha um ovo, ela mostrou, ele achou muito grande o tamanho do ovo inhabenta que tinha. Ela falou, mas inhabenta eu gosto mais pequenininho, porque me lembra o próprio formato da inhabenta 30 gramas que eu consumo o ano todo, eu não quero um ovo tão grande. Aí ela comprou um ovo, na época, língua de gato, aí ela pediu uma lajotinha e tal, e eu fui conversando com essa consumidora, e essa consumidora disse pra mim, nossa, meu sonho era que a gente conseguisse ter, pena que não existe, né, um ovo dentro do outro. E aquilo me fez um plim, né? Falei, realmente não existe, né? Mas como que a gente vai, né? Como é que a gente faz um ovo aqui, dentro do outro? E aí a ideia veio das bonecas russas, né? Aquelas bonecas que eu falei, meu Deus, se existem essas bonecas, né? E o efeito surpresa, o efeito presenteável. E aí eu comecei de dentro pra fora. Então o ovo inhabenta era o pequenininho, depois a gente podia dividir, então era uma casca de chumbinho, uma de lajotinha, depois o mais vendido era o língua de gato, então uma casca maior de línguas de gato, e se criou o ovo 4 clássico. 4 ovos? 3 ovos. O ovo língua de gato, as duas grandes, depois dentro a lajotinha e o crocantinho, e dentro o inhabenta. Esse inhabenta aqui, que eu vou dar até uma mordida nele, ó. Ai, que delícia! Verdadeiro marshmallow, só Copenhague. Nossa, que maravilhoso, meu Deus do céu. Pode se lambuzar, viu? Nossa, que porque inhabenta, quem não se lambuza não comeu inhabenta. Teve algum outro que veio dessa percepção que você fala assim, nossa, esse daqui é um caso clássico que nem os 4 clássicos? Teve uma, também, de novo, não veio a fórmula pronta, mas uma percepção de, eu vou contar um pouco para vocês aqui da nossa preocupação, você falou um pouco na introdução, de que a Copenhague é uma marca de quase 100 anos, né, que mantém um DNA inovador muito, ó lá, falei que não pode comer inhabenta, ó lá, ó, não pode comer inhabenta sem, sem se sujar. E eu sempre tive um olhar, Bruno, muito preocupado, né, um olhar muito atento em como rejuvenescer a marca, porque a marca ela passa de geração para geração. E eu sempre entendi que língua de gato é um asset muito poderoso. Ninguém fala língua de gato Copenhague. Língua de gato é sinônimo de Copenhague, assim como inhabenta e outros clássicos que nós temos. E eu falei, a língua de gato pode ser uma jornada para o infantil. Né, como trazer a língua de gato, que ela hoje tá lá nos hot points mais incríveis, né, desde um desfile em Fashion Week, uma collab com Arezzo indo pro mercado de acessórios e trazendo muito mais o fashion para a marca, mas ela também pode olhar para um mercado infantil. E aí eu vi uma consumidora em loja com o filhinho olhou a carinha do gatinho, tal, e foi já ali ávido por pegar aquilo, né, e eu falei, puxa, é lúdico, né? Sem dúvida, a criança gosta, mas não é feito exatamente para criança. Como é que a gente trabalha um color code diferente para essa categoria? Como é que a gente brinca para ele ser um personagem, para ele ser o mascotinho e tal? E a gente criou a categoria Lingato, que hoje já representa mais de 7% do faturamento da nossa companhia e tem um papel muito importante no pilar de rejuvenescimento, né? E hoje tem todo um olhar dedicado para a categoria infantil, com produtos e porções ideais para essas crianças já se apaixonarem por Copenhague desde pequenas. Cara, que sensacional. E isso, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais legais da Copenhague, né? Ela nasceu em 1928, já vai fazer 100 anos. 96 anos. 100 anos, cara. Que loucura, né? E ela continua essa marca forte e ainda mais super inovadora, que nem você trouxe. Eu queria saber para você quais foram os principais fatores que fizeram, além de vocês terem essa tradição e manter essa tradição, continuarem inovando. Porque você deixou claro que como vocês fazem inovação de produto, uma das frentes, né? Sim. Ouvindo, né, através dessa escuta ativa, ouvindo o cliente, não só ouvindo o cliente, observando o que o cliente está fazendo, o foco do cliente e conseguindo entender esse panorama de mercado, né, onde que está o consumo, entendendo os dados do mercado, entendendo que está na jornada de consumo, mas também está na jornada de presenteável, mas também está na jornada das pessoas saudáveis, também está na jornada das crianças, como que eu pego cada um desses lugares, vejo o aspecto do cliente que está vindo, percebo isso e consigo criar produtos para isso. Isso para mim já ficou claro, e para quem está ouvindo aqui ficou claro que vocês são muito bons de fazer isso. E vindo da dona que queima a sola de sapato ali para fazer isso, imagino que também vocês tenham descido isso
para vários times, para várias pessoas, para que não venha só de você a inovação, mas também que venha de baixo para cima, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas fala para mim, o que mais além disso faz vocês não serem só uma marca de tradição, mas também inovadora? Bruno, eu vou te responder de uma maneira bastante pragmática, porque eu acho que nesse tema não tem um caminho B aqui. Eu acho que a maioria das empresas que não conseguem inovar cai pela mão do C-Level, né? Sustentar inovação significa você plantar a cultura dentro da organização. Então é difícil manter inovação. E eu digo que a Copenhagen, ela é uma senhora startup de 96 anos. E para isso a gente estabelece metas claras, sem nenhuma subjetividade, e o nosso papel como líderes é elucidar essa estratégia para toda a companhia. Hoje a gente faz aproximadamente 400 criações por ano de produto. De produto. Hoje 15% do faturamento anual da nossa companhia tem que vir de inovação, então existe um olhar, e quando a gente fala, eu concordo com você, que nós não somos uma empresa produteira, produto é a ponta do iceberg, o entendimento de que mercado a gente quer explorar e que mudança de comportamento a gente quer provocar é que faz com que resulte no melhor produto, na melhor oferta para o nosso consumidor. Então, vou trazer aqui 2 exemplos bem tangíveis e práticos do que a gente considera inovação, além dessas 400 criações, que é realmente mais voltada para a área de produtos, sazonais e toda a parte de portfólio. Por exemplo, a nossa jornada digital, né? Nossa jornada digital hoje é uma referência dentro do mercado de franquias. E também veio muito desse olhar de conhecer o consumidor na ponta. Quando veio a pandemia, foi um pivô rígido para todo mundo com uma agenda muito incipiente ainda no digital, né? Ninguém vendia, representava 2% da venda de todas as organizações, inclusive as de varejo também muito ainda despreparadas para lidar com um momento tão difícil como a gente viveu. E eu tomei uma decisão que na época foi muito diferente, muito na contramão do que os empresários fizeram, porque eu não entendi o digital como um canal da franqueadora. Eu entendi o digital como uma alavanca de conveniência para o meu consumidor, que favorece o crescimento same-store sales do meu franqueado, que me ajuda no meu plano de expansão. Então, hoje, o maior drive de inovação do Grupo CRM, todas as marcas, Copenhagen, Brasil Cacau e Copo Coffee, é, sem dúvida nenhuma, o plano de expansão. A gente acredita muito no plano de novas lojas físicas, né? E ele foi, sem dúvida nenhuma, muito propulsionado também pela assertividade do nosso plano digital. Então, só para você ter uma ideia, em números, hoje o digital, que representava 2%, representa 20% do faturamento da nossa organização, e 95% da venda de tudo que acontece no ambiente digital é ship from store. Por quê? O que é, assim, uma unanimidade entre o mercado franqueador. O mercado franqueador viu o digital como um canal, né? Nós somos indústria, nós somos varejo, e eu entendi que se essa venda saísse do meu franqueado, inclusive de uma forma muito disruptiva, sem nenhuma cobrança de take rate, sem nenhuma competição de preço do que acontece no físico, o que acontece no digital, então um bom equilíbrio para ele se interessar nessa agenda digital, porque para você avançar numa transformação digital, o principal é você desenvolver o mindset digital. Eu falei, vou levar muito tempo, né? Se eu tiver que convencer o meu franqueado, ele tem que amar esse projeto, e a margem dele tem que ser igual à margem que ele tem no ponto de venda físico. Senão ele não vai dar atenção nesse momento que ele está, né, precisando se dedicar, ele precisa ver atratividade aqui. E por que isso foi uma grande inovação, quando eu falo em termos de desbravar uma nova forma de trazer conveniência para o nosso cliente? Porque hoje a gente atende o Brasil todo em 3 horas. A gente é mais competitivo, muitas vezes, em alguns lugares, do que os apps de delivery, né? Então, entender que o consumidor teria uma taxa de conversão muito maior no meu digital, e só é possível porque eu tenho 1.200 lojas. Se eu não tivesse 1.200 lojas, ou se eu não tivesse canalizado esforço para o nosso digital ser ship from store, e tivesse entendido ele como um canal, provavelmente eu não teria permeado o mercado da forma como eu permeei. Então, eu diria para você que a inovação vem pelo C-Level, vem com uma visão de que as metas precisam ser compartilhadas do CEO ao cargo mais júnior da companhia, que é elegível, né, ao PLR. As metas precisam ser claras, e a visão de como você transforma portfólio através do comportamento do consumidor. Muito bom, muito, muito bom. E falando agora de franquia, né? Você falou que vocês têm 1.200 lojas, acho que quase 300 próprias. São 75 próprias. Só 75, não sei porque eu estava com esse número na cabeça. 75 próprias, então você tem 1.125 franquias.
E esse é um grande desafio, né? Sim. Porque quem tá lá na ponta é um franqueado teu. É um desafio, uma oportunidade também, porque é um empreendedor que tá na ponta, ele tem todo o interesse de fazer o negócio dele dar certo, né? Quais que foram os principais desafios ao longo da trajetória do grupo como um todo nesse modelo de expansão com franquia? Porque imagino que lá no começo vocês tinham desafios que eram diferentes dos desafios que você tem hoje. Daí, queria trazer um pouco aqui desse panorama para quem tem franquia, para quem, né, dos dois lados, para quem é franqueador, mas para quem também é franquia. Quais que foram os principais desafios que vocês tiveram ao longo do caminho? Assim, imagino que olhando para trás você consiga ver ali 2, 3 grandes desafios e como vocês conseguiram bypassar esse problema e resolver ele e fazem hoje a rede ser muito melhor. Bruno, eu acho que assim, eu conheço muita gente do varejo, né? A velha guarda aqui do varejo, amo, sou apaixonada. E aí, muitas vezes, até quando eu tô recrutando alguém para trabalhar no meu time e tal, aí vem aqueles currículos maravilhosos, 20 anos de experiência em varejo, tal, né? Aquelas pessoas assim que vêm com um repertório incrível, perguntam assim, mas quantos dias você tem de franquia? Porque um dia de franquia equivale a 10 anos de varejo, porque tem uma especificidade do canal, né? Você tem na ponta o maior ativo que você tem, que é a sua marca, o valor da sua marca, a forma como você opera, com padrão, com excelência, garantindo, né, que realmente vai acontecer o desdobramento correto da estratégia do franqueador, elucidando, mais uma vez, junto o papel das partes, qual é o papel do franqueador e qual é o papel do franqueado. O franqueado tem que ser um excelente operador, né? Nós estamos aqui com a responsabilidade de transferência de know-how. Então, busque, né, uma franquia que seja sólida no seu segmento, que seja pujante nos seus investimentos, que tenha uma pauta de inovação constante, que esteja super atualizada em relação a todos os avanços tecnológicos, para que você opere com mais eficiência, que te dê um bom suporte, que tenha um NPS, né, excelente junto ao seu público consumidor e, ao mesmo tempo, entrando numa franquia de sucesso, como é o caso do Grupo CRM, você tem também o compromisso, de novo lá, o privilégio andando junto com o compromisso de operar, né, no mesmo nível de excelência que o seu franqueador lhe oferece. A gente passou por muitos desafios, sem dúvida nenhuma, mas o maior deles, e eu acho que é onde a gente obteve mais êxito, é que eu sou muito ousada, ao mesmo tempo que eu sou inflexível, extremamente inflexível no que tange o posicionamento da nossa marca. Então, hoje, Copenhagen só é a potência que é, com 700 lojas e um plano de expansão de mais 500 lojas, mantendo o seu território aspiracional, de uma marca indulgente, precursora, porque a gente não flexibilizou o posicionamento de Copenhagen. Isso nunca acontecerá, né? Nós criamos a Brasil Cacau para que ela ocupasse um novo espaço. Ela já tem hoje 500 lojas, ela é, né, super relevante dentro do nosso business. Tem mais 1.200 lojas para abrir de Brasil Cacau e a gente continua produzindo os nossos chocolates de Copenhagen de uma forma artesanal, né, com todo cuidado, com todo carinho. Um bombom cherry, pessoal, desse daqui, esse que você ainda não provou. Eu vou provar agora, enquanto você conta essa história. Para vocês, quem aqui arrisca quantos dias são necessários para fazer essa delícia que o Bruno vai provar hoje? 14 dias para fazer um bombom. Oi? 14 dias para fazer 14 dias? Um bombom. Isso aqui é uma joia em formato de... E agora, enquanto você degusta, eu vou mostrar para vocês. Olha só, a mordida é pensada no consumidor para que o toque de cima, a casquinha de cima, ela é mais fina que a casquinha de baixo. Porque a casquinha de baixo tem que sustentar o licor e a cereja inteira, que fica macerando por mais de 10 dias. Uma cereja chilena que é macerada por mais de 10 dias. Que maravilha, depois galera. as meninas fazem na mão, colherinha a colherinha, o banho, o fondant, a embalagem, a etiquetinha, as caixas de presente. Então, isso é Copenhagen, isso é irreplicável. Vocês entendem que isso é irreplicável, né? Por isso que a gente está muito mais atento ao mercado indireto de concorrência, que também se esmera para ter uma artesania, para ter uma experiência de presente completo, do que com outros competidores de chocolate, porque a gente é muito fiel em relação a não mudar o posicionamento de Copenhagen. Então, acho que de todos os aprendizados me perguntam muito, o mais difícil é fazer a transformação ou escolher o caminho? Escolher o caminho, ao meu ver, porque é muito sedutor, né? Às vezes bate aquele ventinho a favor, você fala, vamos.
né? E aí você tem que, na bifurcação, ser muito rígido e dizer o que me norteia, quais são os princípios que vão garantir a perpetuidade do meu business com consistência, que eu vou conseguir manter um pace frequente, porque não é sprint, é maratona, né? Uma marca de 100 anos tem uma maratona, a gente tem que perpetuar essa marca por mais 2, 3, 5 séculos, né? Ninguém pode ficar aqui pensando que um dia Copenhagen vai acabar ou vai envelhecer. E que momento foi esse para você que você falou, cara, tenho aqui um caminhão de dinheiro nesse outro mercado, você tava só com a Copenhagen, daí você falou, opa, não vou mexer, a estratégia é muito mais sobre falar não. Estratégia soberana. Do que falar sim, né? Falar não é isso, esse é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ganhar, é desse jeito que eu vou ganhar, né? São esses os critérios e valores que eu tenho como marca. Eu vou continuar pegando esse lugar. Que momento que foi esse? Foi um momento muito especial da minha vida, inclusive. Foi um momento que eu tava grávida do Bruno, meu filho de Belo 17 nome, anos, seu xará. Meu Bruninho de 1,90 m, olho azul, um gato. E eu tive uma gestação muito, muito difícil. Eu fiquei 5 meses internada, sem poder sair do hospital, sem poder levantar da cama. E eu tive eu acho que esse meu olhar, né, da característica feminina, eu gosto também muito de trazer isso, que na maternidade, algumas características ficam mais afloradas. E o meu lado estratégico, criativo, expansionista, ele estava muito, muito em evidência, né? Então é como se eu conseguisse ali ter energia para gerar, né? A sensação de que eu estava pronta para gerar novos frutos, novas conquistas ali. O Bruno, a maior delas, com certeza. Mas a Brasil Cacau veio nessa esteira, então eu nunca esqueço aqui, porque o planejamento estratégico da companhia foi feito dentro de um hospital. Toda a estratégia do go-to-market, toda a estratégia de produto, de definição de território, como que a gente operar como um grupo franqueador que tem uma arquitetura para suas marcas. E aí a marca existe há 15 anos, foi lançada 2 anos depois desse planejamento, 1 ano na verdade, porque, né, foi concebida durante a minha gestação. O Bruno hoje completa 18 anos esse ano, e foi um momento, Bruno, olhando para o business, né, que felizmente eu estava muito preparada para responder à altura, mas que a gente tinha na época aproximadamente de 20 a 30 mil leads, né, interessados, o tal do ventinho a favor, interessados em novas franquias, e eu dizia, não podemos ir. Naquele momento não tinha, né, a marca não conseguia buscar mais permeabilidade, a não ser que ela flexibilizasse o seu posicionamento, né? Porque você disse que ela sairia desse lugar mais premium. Desse lugar mais premium, porque a gente ia entrar em cidades de menor número de habitantes, em cidades que não tinham um censo adequado, num perfil socioeconômico, de preço que aguente uma Copenhagen. De artesania, como que a gente iria fazer essa capilaridade sem abrir mão dos nossos processos. A gente tinha que investir muito em tecnologia para conseguir automatizar alguns processos, etc. E aí eu disse, vamos pelo caminho mais difícil, que é mudar tudo ao redor da Copenhagen para não mudar a Copenhagen. A gente nunca assinou um Buy Copenhagen, a gente sempre teve times pensando exclusivamente nas suas estratégias. São times separados hoje. São duas unidades de negócio diferentes. Business units, né? Um diretor executivo em cada unidade de negócio, como se fosse um CEO, cuida de todo o P&L. As áreas corporativas têm sinergia, sem dúvida nenhuma, ajudam todas as marcas, respondem de forma matricial. Mas aí veio, né, minha filhota, Brasil Cacau, que eu tenho um super orgulho, que hoje já tem 500 lojas e um plano de expansão aí de mais 1.000, pelo menos nos próximos anos. Então, desde o começo, você já tinha claro que esse lugar de força da Brasil Cacau, ela foi criada para pegar esse público diferente. Ela nasceu com o propósito... Foi intencional desde o D0. De democratizar o chocolate de qualidade no Brasil, né? Então, ela tem um propósito muito poderoso, né? Democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. É ser a marca de todo brasileiro para todo brasileiro. E como que é lidar com essas duas unidades de negócio? Porque, assim, a Copenhagen já era algo consolidado, tudo bem que era muito menor do que é hoje. Sim. Ainda estava crescendo, e daí você abre uma Brasil Cacau, que é uma aposta. No começo, os economics, né? É mais difícil do que essa, é um jogo totalmente diferente, seja da qualidade do produto, logicamente, que você não dá para ter essa qualidade na Brasil Cacau, mas tem muita qualidade, porque ela herda todo o know-how da Copenhagen, logicamente. Mas você tem um produto diferente, um público diferente, uma comunicação diferente. Franqueado diferente. Um perfil...
um perfil de franqueado diferente, um preço diferente, portanto, você também tem que ter um custo diferente para conseguir. Consumidor diferente. Diferente. Uhum. Só que é sempre assim, né? Você tem 2 filhos? Tem um só. Só um? Eu não sei porque eu tô na verdade, eu tenho vários filhos, né? A Copenhaga, Brasil Cacau, Cop, o Bruno, vários filhos. Mas vamos lá, quando você tem 2 unidades de negócio, ou 3 ou 4, o que acaba acontecendo é que você tem uma que tá indo bem, já tá num momento de maturidade diferente, a outra que você tá começando agora. E de repente essa daqui começa a ter a dificuldade dela. E daí de repente essa começa a ter a dificuldade. Só que a atenção tua é só uma. Sim. Como você divide tempo entre uma e outra, como você divide investimento entre uma e outra. E tipicamente é sempre mais fácil você voltar para aquela que tá ganhando o jogo. Como é que foi para você esse começo com as 2 andando em paralelo? Vocês fizeram um plano de negócios, colocaram, olha, esse tanto que a gente vai investir nessa marca nova até tanto tempo, e se não der certo, a gente mata o projeto. Como é que foi para você isso e como é que é até hoje, né? Eu acho que nesse momento, Bruno, primeiro, a convicção na estratégia, ela é fundamental, porque, como eu disse, é necessário resiliência, e não é um caminho fácil, é um caminho árduo, né? Como eu disse, a gente não escolheu o caminho mais conhecido, mais trivial, e aquele que talvez nos garantisse um resultado de curto prazo, mais atingível, mais factível, mais rápido, mas eu vejo menos longevo. Né? Eu acho que o caminho que a gente escolheu hoje e tá aí tangível em todos os movimentos que a gente fez. Os últimos 3 anos nós dobramos o tamanho da companhia. No nosso plano de 5 a gente entregou em 3. Agora, mais recentemente, indo para um movimento super estratégico também do grupo como um todo. E isso chamou muito a atenção, eu vou te contar um pouquinho dos percalços, mas chamou muito a atenção também de um movimento que nós fizemos em 2014, que foi trazer a Lindt para o Brasil. Né? Eu acho que a minha história ela é muito pautada, como eu disse, na ousadia, né? Me considero uma líder muito visionária, com muita ousadia, com muita capacidade de realização e com muito fôlego, né? Eu acho que essa é a palavra que mostra essa trajetória, quando você tentou contextualizar ali, tem dias melhores, dias piores, momentos que você precisa entender se você está dentro da disciplina, que você se organizou, etc. Mas o sucesso, a chave de sucesso foi, desde o primeiro momento, ter um business plan muito bem estruturado, sabendo que a gente estava numa maratona e não num sprint, sabendo os investimentos, a gente estava preparado para fazer os investimentos, é importante, não dá para ir, né, no sonho só, a gente precisa estar financeiramente bastante preparado para esses investimentos. A gente tinha uma capacidade de processamento de uma nova marca muito forte, então era uma maneira de aproveitar também a ociosidade fabril, capacidade, know-how de franquias, não tinha outro, né? Quem poderia fazer isso, né? Conhecimento de produto, conhecimento de consumidor, aposta dos franqueados, alguns franqueados são multi-franqueados, tem lojas da Copenhague, lojas da Brasil Cacau, então grandes parceiros investiram com a gente. Era um momento, quando eu disse que a gente já tinha chegado lá no nosso ponto de inflexão estratégica, que os próprios franqueados queriam mais opções de investir, também não encontravam, a gente não queria que eles fossem para outros grupos franqueadores, então ter uma segunda marca também foi uma estratégia de acomodar o anseio dos nossos, inclusive investidores, evitando, né, que eles fossem buscar novas opções no mercado, e a disciplina foi fundamental, ter as unidades de negócio, cada uma na área comercial, na área de marketing, e o território estava muito claro, então eu acho que essa foi a principal chave de sucesso. Quando você fala território, o que você quer dizer? O target consumidor, o modelo, né, hoje de CAPEX das franquias são completamente diferentes, então o público investidor também era um público investidor diferente, o entendimento de momento de jornada, então a Brasil Cacau nasce com uma jornada de autoconsumo muito mais propulsora do que a Copenhague já tinha esse local, né, no coração das pessoas de ser a marca presenteável, existe uma diferença muito clara de target etário, target socioeconômico, então a comunicação das marcas nunca gerou conflito, né? A gente nunca teve esse entendimento de, será que isso funciona para Copenhague? Aprendemos aqui, a gente compartilha muito dos nossos aprendizados, mas com uma clareza de território. E essa arquitetura, né, das marcas é fundamental para você conseguir direcionar o time, né? Quando o time sabe para onde ele tem que ir, qual o território, qual a proposta de cada marca, não gera sobreposição e conflito. E daí nessas BUs hoje, por exemplo, você tem um time de vendas de franquia que é diferente para cada uma. A área de expansão, ela é também segregada, ou seja, eu tenho todos os consultores de implantação, originação por marca, mas a liderança é uma liderança de growth.
Então Tá. a gente precisa, porque também é uma forma de proteção de território. Perfeito. É como se fosse um mapa do War, né? Então, assim, que bom, nós somos um grupo franqueador com 3 marcas, com tantos recursos, por onde a gente vai? Qual é o momento que a gente ganha escala quando a gente vai junto numa negociação de shopping? Perfeito. Né? Momento que não vale a pena a gente ir junto, que a gente precisa ir numa negociação. Uma marca com mais expansão em rua, outra marca com mais expansão em shopping, cidades de menor número de habitantes, modelos de lojas light, modelos de loja convencional, grandes flagships como Copenhague, acabamos de inaugurar, Center Norte, Oscar Freire, não tem esse modelo para Brasil Cacau. Então tem uma diretoria de growth que olha todos os canais, inclusive o canal digital, e aí embaixo a gente tem a estrutura do consultor, porque aí ele tem o DNA da marca. Perfeito. Então quando ele for apresentar para o Bruno, ele tá apropriado do território de cada uma das nossas marcas. Produto Separado. Produto, marketing, vendas, tem algum franquias. head de produto que olha para falar, putz, essa daqui tá encostando na outra, Sim, essa... o head de R&D, né, ou seja, de P&D, ele tem equipes separadas, mas ele em cima olha o todo. Então, a gente sempre usa dessa estrutura, ou seja, embaixo as equipes de execução, Perfeito, de captação, igual do consultor mesmo. Então, são uma equipe Brasil Cacau, uma equipe Copenhague, mas o head em cima tá olhando dizendo, olha, aqui você tá indo para esse território, aqui você tá tendo algum overlap, aqui vamos tomar cuidado, tal. Assim como, claro, eu faço muito esse papel do olhar, e os diretores de unidade de negócio também, né, a gente senta junto, mesmo Comex, mesma sala de aula ali, todo mundo aprendendo um com o outro. Marketing também. Separado. Mesma Marketing coisa. separado. Legal. Bom, galera, vocês que estão ouvindo a gente agora, quero convidar vocês a irem lá no Spotify, seguir a gente, ativar o sininho e dar 5 estrelas nesse episódio aqui para ajudar a gente a continuar aí nos top 5 podcasts na categoria de negócios aqui no Spotify. A gente sempre está aí nos top 5. Você avaliar a gente bem e compartilhar esse episódio com a turma ajuda a gente a continuar nesse lugar. E galera, queria também trazer aqui para vocês um presente meu para vocês. Então, depois que vocês forem lá no Spotify, já aproveita que vocês estão ouvindo aí, abre o Instagram, entra lá, @bruno.nardon, escreve crescimento lá na minha DM, escreve lá, manda uma mensagem para mim escrito crescimento, e o time vai mandar para vocês uma matriz que explica exatamente as 6 diferentes fases de crescimento de uma empresa. Desde o momento que ela está jovem até ela ficar mais madura e desde o momento que ela é pequena até ficar maior. E vai passar pelas 6 etapas diferentes. Desde o momento de criatividade, onde você busca uma criatividade de como criar produto, de como encontrar canais, daí onde você tem a sua primeira crise, que é a crise de liderança. E daí você tem que ir para a próxima fase, que é uma fase de direção, onde você vai centralizar mais a autoridade, quem toma a decisão e ter objetivos claros. Daí você vai entrar numa crise de autonomia, daí você vai entrar na fase de delegação, na fase de coordenação, colaboração e depois, por último, alianças. Então são 6 etapas diferentes que podem te ajudar a entender em que momento que você está, qual o desafio que você vai estar passando agora e aquilo que você tem que fazer para passar de fase na sua empresa, sabendo que todas as empresas passam por essas 6 diferentes fases. Não vou ficar me delongando muito aqui também para não roubar aqui o podcast inteiro, mas entrem lá, @bruno.nardon, mandem para mim crescimento lá na DM, no meu direct, e que o nosso time vai responder vocês aí com esse material super bacana sobre essa matriz. E falando sobre isso, né, a 6ª fase aqui a gente fala, na 5ª a gente fala de colaboração e na 6ª a gente fala de aliança, que é o momento onde as empresas começam a fazer alianças com empresas maiores, que é um momento onde você está muito madura, já está grande, e você tem alguns movimentos que você pode fazer interessantes, e foi um desses movimentos que vocês fizeram, né? Que vocês fizeram primeiro o investimento lá em 2020 com a Advent. Isso. Então vocês colocaram mais dinheiro para dentro para acelerar esse crescimento. E agora, né, no fim do ano passado, com a assinatura agora em março, O closing agora. o closing em março, isso, a assinatura no ano passado e o closing do negócio agora em março de 24, vocês fizeram esse deal com a Nestlé. Um baita deal, né? Maior da América Latina. Maior. E aí, o que muda agora?
Olha, o mais legal dessa resposta é que tudo muda e tudo continua igual. Então, eu falei isso no meu pronunciamento, inclusive para os meus franqueados. A gente está muito feliz, foi um super reconhecimento, né, do nosso trabalho, depois de 4 anos de uma execução muito grandiosa junto com a Advan. Como eu disse, a gente entregou o plano de 5 anos em 3, dobramos o tamanho da companhia, temos muita clareza do nosso plano de expansão e ter sido reconhecida, né, pela Nestlé e outros players que participaram desse processo competitivo nos deixou muito felizes. O que a gente pode esperar, né, para os próximos anos é um crescimento muito pautado na especificidade do nosso business. Então, quando a gente estruturou a governança, a gente se mantém como uma empresa standalone, a Nestlé, legal. Justamente porque a gente entende que a gente vai com certeza aproveitar e potencializar muito o nosso business com todas as sinergias que teremos da porta para dentro, mas que da porta para fora existe uma especificidade de canal, principalmente porque nós somos especialistas em B2C e a gente tem certeza, né, que isso vai ser, inclusive, uma agenda de crescimento muito legal dentro do pilar de transformação de portfólio da Nestlé. Então, olha que legal, né? Como o Grupo CRM, com as suas marcas dentro do mercado premium, hoje muito bem estabelecidas, muito bem posicionadas, ajudam a Nestlé no pilar de transformação de portfólio. Eles têm 3 preceitos muito claros, que é crescimento, transformação de portfólio e eficiência, nesta ordem, né? Então, primeiro a gente olha para crescimento, a gente olha para transformação de portfólio e eficiência vem como uma consequência desse trabalho muito bem realizado. Então, eu permaneço como CEO, permaneço como acionista, escolhi todo o time que vai estar comigo trabalhando nesse próximo ciclo, que a gente acredita que vai ser muito próspero, e a gente vê essa oportunidade de ter uma empresa que compartilha dos mesmos valores. Então a gente está trabalhando numa sintonia incrível, sintonia é a palavra, porque assim, a forma como a companhia é uma companhia muito humana, que é um dos valores também do Grupo CRM, né? A gente tem gente como nosso principal ingrediente, e a gente encontrou na Nestlé um parceiro realmente genuíno nesse interesse de como nos acolher muito bem, como tratar, e essa é a segunda experiência que eu tenho, né? Quando eu fiz também uma aliança com a Lindt, eu lembro do Dieter, atual CEO, dizendo para mim, o que mais me chamou a atenção na história da Copenhagen é a qualidade intocável dos seus produtos e como isso é um preceito inegociável. Então a gente compartilha desse mesmo valor, e ele olhou no meu olho e disse assim, how to treat your employees, né? A forma como vocês tratam os seus colaboradores. E a gente está encontramos isso com a Advan também, nesse último movimento, e agora estamos encontrando isso com Nestlé, né? A preocupação genuína de como preparar a liderança que vai estar à frente desse projeto de crescimento da nossa organização. E esse interesse do deal veio de vocês, veio da Nestlé, porque tipicamente quando um private equity como a Advent investe, que investiu em 2020, eles têm um plano ali de 7 anos normalmente, né? Eles não tinham, no caso específico da Advan, é um fundo que, dependendo do fundo, cada um tem a sua característica, eles não têm pressa para sair, o negócio é muito bom, né, enfim, um EBITDA bastante positivo, super gerador de caixa, então a gente não tinha necessidade de sair, mas eu brinco, aqui tem um ensinamento importante, pessoal, se concentre na sua lição de casa, né, a gente estava ali muito focado, sem nenhum apetite de ir para um evento de liquidez, podia ser um IPO, podia ser a venda para um estratégico, sempre para um estratégico é muito mais interessante para quem fica e para os consumidores que saem beneficiados, com certeza, mas a gente não foi olhar mercado, a gente estava muito focado em fazer a nossa lição de casa, a gente recebeu a provocação de bancos, né, como sempre, de vocês não querem olhar, né, se existe uma oportunidade, e a gente achou o convite interessante, não foi um projeto ativo do nosso lado de fazer, tanto que foram pouquíssimos competidores, né, não foi um processo muito aberto, a gente fez alguns convites especiais para alguns players que a gente achou que fazia sentido olhar para o nosso business depois da provocação dos bancos, e veio esse namoro maravilhoso aí com a Nestlé. Muito bom, muito bom. E o que é a diferença, né, assim, vamos lá, antes de vocês terem o investimento da Advent, você já tinha investimento de alguém ou não? A empresa era 100% da tua família? Sim. Então, você vinha lá de uma empresa com controle 100% familiar, daí a Advent vem e ela tinha comprado o controle de vocês. Comprou o controle, sim. Então, só para vocês entenderem aqui, quem está ouvindo a gente, galera, existem normalmente 3 maneiras de você fazer uma negociação. Você pode vender uma participação minoritária, então você vende ali 10, 20, 30% da companhia para um fundo de fora, para o investidor.
tipicamente esse investidor vai querer ter algum tipo de controle sobre tomadas de decisão que você vai ter na sua companhia. Seja melhoria de governança, por exemplo, vou fazer um investimento de tanto, vou tomar uma dívida de tanto. Ele vai querer ter pelo menos ali um voto, né, de não pode fazer isso, ou pelo menos eu quero conseguir decidir com você. Quando você vende o controle, né, então é 50% mais, né, normalmente você do outro lado fica com essa cláusula, né, pode ter ou não, de você ficar com essa cláusula de, olha, eu também não quero tomar dívida, também não quero, daí você define a governança de cada lado. Mas, tipicamente, quem tem um controle, tipicamente passa a decidir muito do futuro da companhia, né? Logicamente, quando você está ali com um conselho ajustado, etc., eles vão ter mais lugares no conselho do que quem ficou com a menor parte. Quando você vende a totalidade das ações, daí a empresa leva o seu negócio inteiro, né? E aqui a aquisição da Nestlé não foi total também. Elas compraram a Advent, compraram mais uma parte, ou não sei, né? Que vocês não podem abrir isso, quanto que ficou, quanto não ficou. Mas como que fica também a parte de governança hoje? Vocês têm um conselho? Olha, o que você pode abrir sobre... Eu acho que Eu acho que é até legal você falar da Advent, como é que foi da Advent e agora. Você trouxe, né, de uma forma muito didática, é o que costuma realmente acontecer. Mas no nosso caso, aconteceu um pouquinho diferente. Eu digo que o bom contrato é o que você nunca tira da gaveta. Então, foi muito realmente positivo e eu acho que eu ganhei aqui grandes amigos, além de sócios, né, que operaram comigo por quase 4 anos, porque de fato, inclusive quando a gente começou o processo de estruturar, né, todo o material, quando os bancos nos provocaram, assim, o que era mesmo, né, porque a gente nunca precisou usar esse contrato. A Advan, ela tem um olhar muito cuidadoso sobre como manter a autonomia dos times que estão fazendo a gestão. Então, hoje, se me perguntarem aqui, de uma maneira muito pragmática, qual foi a fórmula de sucesso, a gente esteve concentrado no nosso business com total e restrita autonomia independente do que previa os contratos. Perfeito. Eu realmente posso dizer aqui com toda a liberdade para vocês que eu nunca precisei, né, pedir a permissão da Advan para tocar o business. O Wilson e o Patrick são os meus sócios aqui que tiveram à frente. Eu tenho uma passagem muito emblemática, né, sobre os nossos sazonais, onde eu fico super focada e vou para campo e tenho que fazer essa engrenagem, 30% do faturamento anual da nossa companhia, então a gente está lá envolvida no business e a gente brinca que o Wilson me ligava no primeiro dia do D-45 da Páscoa, me dava boa sorte, né, para estar precisando de alguma coisa, tal. E aí ele falava assim, câmbio, desliga, e me ligava 45 dias depois, literalmente, assim, independente do que ia acontecer, assim, ele fala, quem conhece do business é você, eu não posso ajudar, né, Perfeito. Assim, eu mais atrapalho do que ajudo se eu fico na operação ali, monitorando, tal, então essa autonomia, essa liberdade, não tinha um executivo da Advan. Nem Eles não trocaram, nem CFO, nada. Então, assim, nossa, todo manager meu, que, assim, muito gostoso. Mas, legal. De novo, quando as pessoas me perguntam como que você dobrou o tamanho da companhia, eu não senti essa mudança da empresa empreendedora, né, da empresa de dono, só que eu tive um suporte muito grande em governança, em estrutura, em tecnologia, em ampliação de networking, então, uma série de coisas que era um cardápio, que é assim que eu tô operando com a Nestlé. Me apresenta o cardápio, confia no nosso trabalho, a gente tem um track record incrível, inegável, deixa a gente trabalhar com muita autonomia, a gente vai olhar o cardápio e entender o que de fato potencializa muito o nosso crescimento. Então, por isso que não é uma disrupção, a gente trabalhou nos 2 ciclos assim, de uma forma evolutiva e não disruptiva. Porque, para mim, a força motriz de uma organização é a cultura. Se a gente não preserva a cultura e chega um fundo e muda, depois chega uma multinacional, entra tal, e a gente não preserva a cultura da organização, a gente põe em risco o que eu falei, né? De olhar para a perpetuidade do business e entender a especificidade do nosso negócio. Legal, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Galera, olha só, vocês que estão ouvindo a gente aí, pelo celular, a gente sempre faz a nossa caixinha de perguntas aqui no Spotify. Então, a pergunta de hoje é: qual outro processo de fusão e aquisição que você tem curiosidade de saber mais? Então, manda lá nas respostas, só funciona pelo celular no Spotify. Vai lá, responde pra gente, que o nosso time vai dar um jeito aqui da empresa aí que tiver mais relevância dessas fusões e aquisições para a gente trazer aqui para o Papo de Gestão e aprender um pouquinho mais dessa história e dos aprendizados. E antes da gente ir para essa parte do
bola final aqui que a gente faz. Quais que são os planos do Grupo CRM para esses próximos anos? Bom, como eu disse... É uma novidade grande vindo aí? Muitas coisas... Bom, uma empresa inovadora como a nossa tem que ter um parking lot aqui, né, recheado. Mas a gente tem um olhar aqui realmente muito focado na expansão. Então, como eu disse, são mais 2.000 lojas. Inclusive... mais 2.000? Mais 2.000. Mais então, vocês estão em 1.200? Mais 2.000. Então, passaremos a marca de 3.000 lojas como grupo, né, com todas as nossas marcas. Muito investimento na plataforma de saudabilidade. É um chocolate que realmente trouxe a indulgência caminhando lado a lado com uma fórmula super clean label. E eles estão tanto na Copenhague como na Brasil Cacau. Então, na Copenhague a linha So Good, na Brasil Cacau a linha Bem Me Faz. Então, um olhar muito cuidadoso. Toda a ampliação da jornada de cafeteria com a marca Cop Coffee, com as grandes flagships. A gente tem trazido Cop Coffee nessa experiência conjunta, né, onde dentro da operação do Cop Coffee você tem uma variação que ajuda muito a gente também no rejuvenescimento da marca, que é, por exemplo, meu filho é louco por língua de gato, claro, né, seu xará aí também ama, mas quando eu falo pra ele, Bruno, com 17 anos, vamos tomar um milkshake língua de gato, o olho dele brilha, né, talvez, né, de novo, como a gente é muito um olhar do traga novidades, mas não mexa na minha benta, então sempre vai existir a caixinha 85 gramas, com bercinho, com, né, com todo esse cuidado, etc, do produto que tem tradição sem ser tradicional. Mas se eu puder pegar isso aqui, esse produto, e trazer ele em novos pontos de contato, novos formatos, e aí eu não tô falando só de produto, como eu disse, a gente tá indo pra fashion, a gente tá indo pra tech, a gente tá olhando, né, como esse asset de submarcas que o Grupo CRM tem, que é tão forte, tão único, tão proprietário, pode ser uma oportunidade de novos pontos de contato. Então, esperem uma expansão, conheçam o nosso processo, quem tiver interesse, a gente tá super equipado para mostrar para vocês e apresentar o nosso modelo de franquias, vários modelos, a partir de R$180 mil, você já pode ter a sua franquia Copenhagen na cidade mais próxima. Que porrada. Vamos lá, indo pro bate-bola da gestora. É isso aí. O que constrói um bom gestor ou gestora? Sem medo de titubear, gestão de pessoas. Boa. Complete a frase. A Copenhague não vende chocolate, ela vende... presentes. Como você enxerga o Grupo CRM daqui a 10 anos? Você falou aqui um pouquinho, mas e daqui a 10 anos? Com uma história de crescimento sólido e sustentável. Qual conselho você daria para Renata, de 16 anos, que estava lá no comecinho da carreira? Não se arrependa de colocar energia naquilo que você acredita. Muito bom. Qual livro sobre gestão e liderança que você leu e te marcou? Não vou deixar de fazer, né, aqui a menção. Eu realmente acho que o Bora Vender é fenomenal. Muito bom. E qual outro livro que você leu sobre qualquer tema? Tô lendo agora Outlive, tô amando. É? Porque eu tenho um lifestyle super... Gosto muito de olhar sobre longevidade. E ele fala sobre longevidade, importância do sono, como se alimentar bem. Como se alimentar, tô amando. Legal, bacana. E aí, será que é muita ilusão a gente sonhar com língua de gato de choquito ou uma inhabenta de prestígio? Não tá nos nossos planos para Copenhagen. Brasil Cacau tem feito collabs incríveis, inclusive o ovo Lolo e o ovo Prestígio foi o ovo mais viralizado dessa Páscoa. Nossa. Foi um sucesso, temos feito algumas collabs. Essa eu não fiquei sabendo, porque o Lolo... É nostálgico, né? Nossa, era meu doce de criança, com a vaquinha, não é? Nostálgico. E a gente tem feito algumas collabs com o Brasil Cacau que tem sido um sucesso. Eu lembro que a gente sempre comprava, sempre não, né? Quando comprava a caixa... Né, que vinham os sortidos da Nestlé lá em casa, eu sempre caçava esse. Meus irmãos ficavam, meu irmão e minha irmã ficavam chateados. Que eu já, opa, esse é meu, azulzinho, esse é meu, né? Cadê o azulzinho? É aquela briga, 3 irmãos, né? Cada um dando tapa no outro. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. Quem é mais rápido. Exato. Quer deixar uma mensagem aqui pra turma que tá ouvindo a gente? Eu queria deixar, primeiro, parabenizar, eu adoro, sou super, sempre coloco lá a avaliação, porque realmente é muito legal o espaço que vocês abrem para compartilhar. Eu digo sempre que compartilhar é muito mais estratégico do que, muitas vezes, a gente querer não contar os percalços no meio do caminho. A gente, com certeza, encurta muito o caminho de quem está aqui, então, parabéns pelo projeto incrível. Obrigado. Eu sou super admiradora, não só de você, mas dos seus sócios também, meus amigos queridos. E queria dizer o seguinte, acho que nessa trajetória, né, de Grupo CRM, muitos olham o tamanho da nossa organização hoje, todos os planos, né, que nós temos pela frente de crescimento e esquecem que a gente teve que transpor muitos limites para chegar até aqui. Então, eu gosto sempre de deixar essa mensagem no final de que o limite não é limitante.
da forma como você encara as oportunidades que lhe são oferecidas, o limite pode ser aquela faísca que te falta para atiçar a sua ambição de querer um pouquinho mais além. Muito bom. E com essa frase, o limite não é o limitante, a gente encerra esse papo de gestão aqui, dentro da 1 hora que a gente sempre tenta manter esse episódio. Queria de novo agradecer vocês que estão ouvindo a gente até agora. Lembrem de ativar o sininho para receber todos os novos episódios aqui do G4 Podcasts e seguir a gente nas mídias sociais, @G4 Podcasts, @Bruno.Nardon. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Até a próxima.